Dentro do café da manhã de segunda-feira em São Paulo, a moedora de café gritava mais alto que a conversa de todo mundo. Uma mulher loira de casaco vermelho chegou no balcão, fazendo gestos cuidadosos com as mãos. O atendente só deu um sorrisinho debochado. Se você não fala, talvez nem devesse pedir, né? Ninguém se mexeu para ajudar. Aí um homem de avental surrado veio andando devagar. Ele fez sinal para a menininha ao lado dele antes de virar para a mulher. Naquele instante, os olhos dela brilharam. Ele sorriu. Leite de aveia com café, né? Ela colocou um cartão de visita no balcão. *** Viviane Rodrigues, CEO, Aurora Tech. ***. Ele congelou. Aquela empresa tinha levado embora a pessoa que ele mais amava no mundo. Daniel Santos tinha 36 anos. E toda manhã acordava com o som do silêncio. Não o silêncio tranquilo, mas aquele que fica depois que algo lindo foi arrancado. 3 anos atrás, ele era engenheiro de software, especialista em inteligência artificial. Trabalhava em sistemas que previam trânsito, analisavam dados, ensinavam máquinas a entender gente. Sua esposa Raquel trabalhava do lado dele na área. Brilhante, apaixonada por tornar a tecnologia mais segura. Eles moravam numa casinha na periferia com a filha Sofia, que nasceu surda, mas cujo riso enchia a casa inteira mesmo assim. Aí veio o acidente. Um carro autônomo fabricado pela Aurora Tech deu pane numa rodovia na chuva. O software não detectou o trânsito parado na frente. Raquel estava atravessando a rua com as compras do mercadinho. Não teve chance. A ação judicial que Daniel entrou foi arquivada. Provas sumiram. Os advogados da empresa eram poderosos demais. Recursos infinitos comparados à dor dele. Ele perdeu o emprego por falar alto demais sobre responsabilidade das empresas. Perdeu a casa porque os custos do processo acabaram com as economias. Sobrou só Sofia. E uma raiva tão funda que só cabia dentro dele. Agora ele trabalhava no turno da noite no Café do Centro, no centro de São Paulo, onde a gorjeta era razoável e ninguém fazia muitas perguntas. Morava num AP apertado na Zona Leste, daqueles onde o chuveiro mal esquenta e a parede é fina para ouvir briga de vizinho. Mas os desenhos da Sofia cobriam tudo. Paisagens de giz de cera, pôr do sol com dedo sujo de tinta, a visão colorida de uma criança num mundo que ficou cinza. Toda noite antes do turno, Daniel contava o dinheiro na gaveta da cozinha. Aluguel vencendo em 12 dias. Mensalidade da escola especial para surdos em 15. Pegava bico extra consertando o carro no fim de semana. Chegava em casa com graxa na unha e cansaço na alma. No pulso, uma pulseira de prata gravada com 5 palavras. Escute com o coração. Raquel deu para ele no último aniversário antes de ir embora. Na época em que ainda acreditavam que o mundo era justo, e gente boa era recompensada. Ele nunca tirava, mesmo quando o metal esquentava com o pulso dele. Se perdesse esse trampo no café, não tinha plano B, não tinha poupança, não tinha família para chamar. Só ele e Sofia contra uma cidade que já tinha mostrado que não liga. Ele repetia para si mesmo. Se a gente aguentar o inverno, as coisas melhoram. A primavera sempre parece possibilidade. Mas o destino tinha outros planos. Estava chovendo forte aquela manhã quando Viviane Rodrigues entrou no Café do Centro. Não aquela garoa fina de São Paulo, mas uma chuva pesada castigada, que fazia o povo correr para dentro com casaco encharcado e cara de mal. Ela se destacava logo, alta, composta. Casaco vermelho sob medida que parecia caro mesmo na luz fluorescente. Cabelo loiro preso num coque arrumadinho, e um aparelho auditivo discreto atrás da orelha esquerda. Sutil, mas visível para quem sabe olhar. A expressão era neutra, daquelas que a gente aprende a usar quando não espera mais bondade. Ela chegou no balcão e começou a sinalizar. Mãos precisas, café com leite de aveia sem açúcar. O atendente, um rapaz jovem chamado Tiago, que pegava o turno da manhã, só ficou olhando. Depois riu. Moça, não sei o que você tá fazendo, mas se não fala talvez nem peça. Alguns clientes riram junto. Uma mulher cochichou para a amiga. O rosto de Viviane não mudou, mas algo piscou nos olhos dela. Algo que parecia desistência. Como se isso já tivesse acontecido antes. E fosse acontecer de novo. Daniel estava limpando mesa no canto. Sofia do lado com a mochila, esperando ele terminar para ir para a escola. A filha puxou a manga dele, mãos voando rápido. Ela é igual eu, pai. Ele olhou.
Viu a mulher no balcão, viu o aparelho, viu como ela se mantinha digna mesmo com risada ao redor, e algo dentro dele se partiu. Ele foi andando, mãos já se mexendo. O que a senhora deseja? A cabeça de Viviane virou rápido, olhos arregalados de surpresa. Por um segundo não respondeu, como se não acreditasse que alguém sinalizou de verdade. Depois as mãos dela se mexeram cuidadosas e agradecidas. Café com leite de aveia. Sem açúcar, por favor. Daniel virou pro Tiago. Café com leite de aveia. Sem açúcar. O sorrisinho do Tiago sumiu. Passou a conta sem falar mais nada. Enquanto esperavam, Sofia chegou mais perto da mulher, mãos cheias da sinceridade das crianças. Você é linda. Viviane piscou rápido. Depois sorriu de verdade. Daqueles sorrisos que chegam nos olhos e amolecem o rosto. Ela se abaixou na altura da Sofia e respondeu em sinais. Você também é. Uma lágrima rolou no rosto de Viviane. Ela enxugou rápido, como quem não está acostumada a chorar na frente dos outros. Mas Daniel viu. Viu a solidão naquele gesto simples de ser entendida. Quando o café ficou pronto, Viviane tirou um cartão do bolso do casaco. Colocou no balcão na frente de Daniel. Sinalizou obrigada. E saiu pra chuva. Daniel pegou o cartão. Asterisco asterisco Viviane Rodrigues, CEO, Aurora Tech. Asterisco asterisco. O mundo girou. Aquele nome, aquela empresa. A que enterrou a verdade sobre a morte da esposa dele. A que teve advogados deletando e-mail e comprando testemunha. A que saiu limpa enquanto ele enterrava Raquel na chuva. Sofia puxou a manga de novo, perguntando o que tinha de errado. Mas Daniel não conseguia se mexer. Só olhava o cartão, o logo brilhante refletindo a luz, zombando dele. Viviane Rodrigues perdeu a audição aos 10 anos. Ela lembra da explosão, do barulho agudo e terrível antes do silêncio. A mãe, Elaine Rodrigues, era engenheira química e trabalhava até tarde no laboratório. Viviane tinha ido visitar depois da aula, fazendo lição no canto, quando a reação deu errado. A explosão matou a mãe na hora. Quebrou o tímpano de Viviane e destruiu os nervos da orelha esquerda. Passou semanas no hospital aprendendo que o mundo nunca mais ia soar igual. E o pai, Gregory Rodrigues, fundador da Aurora Tech, passou aquelas semanas ensinando outra lição. Poder é a única voz que respeitam. Gregory criou a filha para ser intocável, para nunca mostrar fraqueza, para usar dinheiro e controle como armadura contra um mundo que veria ela como menos. Viviane aprendeu Libras em segredo, mas se recusava a usar em público. Usava aparelho caro de milhares de reais e falava com dicção perfeita, para ninguém desconfiar do que perdeu. Construiu muros tão altos que até ela esqueceu como era ser vulnerável. Quando herdou a Aurora Tech aos 30, era exatamente o que o pai tinha projetado. Uma CEO que nunca pedia desculpas. Uma mulher que comandava salas com silêncio mais que com palavras. Alguém que acreditava que mostrar compaixão era dar brecha para abuso. Mas a solidão acha jeito de entrar até na armadura mais grossa. À noite, no apartamento de cobertura com vista para a cidade, Viviane tirava os aparelhos e sentava no escuro. O silêncio não era paz. Era só vazio. A história de Daniel era diferente. Mas a ferida era a mesma. Raquel Santos era programadora na divisão de veículos autônomos da Aurora Tech. Foi ela quem descobriu a falha no software de navegação. Um erro grave que fazia o carro calcular errado a distância de parada na chuva. Documentou tudo, mandou relatório pro chefe, exigiu adiar o lançamento até consertar. O chefe era Marcos Ali, CEO da empresa. Um cara que media sucesso em lucro trimestral e fatia de mercado. Disse que os dados eram inconclusivos, que o cronograma não podia atrasar, que ela estava sendo exagerada, quando ela ameaçou subir o problema. Ele mudou ela de projeto e enterrou os relatórios num servidor que ninguém olhava. 4 meses depois, o software falhou. Raquel morreu. Marcos limpou os registros dela. Garantiu que e-mail interno nunca aparecesse na descoberta. Pagou quem tinha que pagar e a ação caiu antes de ir pro tribunal. Daniel ficou com uma filha para criar e um coração cheio de ódio sem lugar para botar. Tentou continuar trabalhando. Mas a raiva ia junto em reunião, em revisão de código, em tudo. Até que os patrões decidiram que ele era risco demais. Então sumiu em trabalho mal pago onde ninguém pergunta nada. E ninguém espera nada. Sofia cresceu conhecendo a mãe só por foto e história. Tocava as imagens, traçava o rosto da mãe. E Daniel contava sobre a mulher que queria tornar o mundo mais seguro. A mulher que tentou falar. A mulher que foi calada. Agora, 3 anos depois,
A CEO da empresa que matou a esposa dele entrou no café dele e sorriu para a filha dele. O universo tem um senso de ironia cruel. 2 dias depois, Viviane voltou. Daniel estava repondo o copo atrás do balcão quando ela entrou. Sem o casaco vermelho dessa vez. Suéter cinza simples e jeans. Parecendo quase uma pessoa comum, exceto pelo jeito de se carregar. Como quem está acostumada a mandar mesmo sem tentar. Foi direto nele e colocou um envelope no balcão. Dentro, uma carta escrita à mão e um convite para a Aurora Tech. Estamos desenvolvendo um sistema de inteligência artificial que traduz libras para voz em tempo real. Preciso de alguém que entenda o silêncio. Alguém que saiba o que significa quando o mundo não escuta. Quero te oferecer uma consultoria, horário flexível, salário bom, e a chance de construir algo que importa de verdade. Daniel leu, maxilar travado. Todo instinto gritava para recusar, amassar o papel e jogar de volta. Dizer que não queria nada com a empresa que destruiu a vida dele. Mas aí Sofia apareceu do lado, mochila balançando. Chegou cedo, vizinha trouxe depois da aula. A menina olhou para Viviane, pro papel, pro pai. Mãos cuidadosas. Pai, talvez dessa vez você conserte o que nos machucou. As palavras bateram como soco. Sofia tinha 7 anos e já era sábia o suficiente para ver o que ele não via. Que raiva não traz a Raquel de volta. Que se esconder não muda o passado. Que talvez, só talvez, tivesse algo pelo que lutar que não fosse vingança. Ele olhou para Viviane. Ela sustentou o olhar, esperando. Ele assentiu uma vez. Vou na semana que vem. Os ombros de Viviane relaxaram um pouco, alívio que ela nem tentou esconder. Sinalizou para Sofia. Seu pai é muito corajoso. Sofia sorriu e respondeu. Eu sei. O prédio da Aurora Tech era exatamente como Daniel lembrava das notícias da ação. Vidro e aço subindo no céu de São Paulo como monumento ao progresso. O lobby todo de mármore, telas LED mostrando o preço da ação e conquistas da empresa. Gente de terno caro andando com a confiança de quem sabe que está ganhando. Daniel se sentiu deslocado na hora. Desgasto, jaqueta desfiada nas mangas. Sofia apertava a mão dele forte, olhos arregalados com as superfícies brilhando e o eco das vozes no teto alto. Viviane encontrou eles no elevador. Voltou ao uniforme de CEO, blazer sob medida, salto alto, cabelo preso. Mas quando viu Sofia, o rosto amoleceu. Se abaixou e sinalizou. Fico feliz que vocês vieram. Sofia respondeu. Esse lugar é gigante. Você manda em tudo? Viviane sorriu. Eu cuido dele. É diferente. Subiram pro 15º andar, onde o laboratório de inteligência artificial ocupava um andar inteiro. Viviane reservou uma sala privada para Daniel e Sofia, com computador, lousa e um canto cheio de livro e brinquedo para a menina se distrair enquanto o pai trabalhava. Os outros funcionários olhavam com curiosidade e desconfiança. Daniel sentia os olhares pelos corredores. Ouvia os cochichos. Quem é esse cara? Por que ele tá aqui? Será que é qualificado mesmo? Mas Viviane deixou claro. Esse homem é consultor do nosso projeto mais importante. Tem expertise que a gente precisa. Tratem com respeito. Daniel passou a primeira semana revisando o código do sistema de inteligência artificial, analisando algoritmos de reconhecimento de libras, testando precisão da tradução. O trabalho era familiar, puxava ele de volta pro mundo que deixou. E apesar de tudo, apesar da raiva e da dor, ele começou a se importar com o projeto. Com construir algo que ajudasse gente como Sofia, como Viviane, como todo mundo que já foi ignorado porque o mundo não se deu ao trabalho de escutar. Viviane passava no laboratório toda a tarde. Checava progresso, fazia perguntas. As conversas misturavam fala e sinais, fluindo natural. Daniel notava como ela relaxava quando sinalizava, como se pudesse ser ela mesma em vez da persona de sala de reunião. Sofia virou figura no escritório, encantando todo mundo com desenho e uso destemido da Libras. Sentava em reunião colorindo quietinha. De vez em quando sinalizava perguntas que faziam os engenheiros rirem. O que é algoritmo? Por que computador tem que aprender? Eles sonham. Daniel sentiu algo que não sentia há anos. Não exatamente felicidade, mas talvez a beirada dela. A possibilidade de que a vida pudesse ser mais que sobreviver. E aí Marcos Ali descobriu. Marcos tinha 40 anos, alto e magro, cabelo loiro penteado para trás, olhos cor de gelo velho, terno sob medida e relógio cravejado de diamante que valia mais que carro de muita gente.
Estava na empresa há 15 anos, subindo na base de decisão fria e crueldade estratégica. Quando soube que Viviane contratou consultor sem aprovação do conselho, e que o consultor era Daniel Santos, nem disfarçou o desprezo. Encontrou Daniel no laboratório uma tarde. Sofia desenhando na mesa enquanto o pai trabalhava. Marcos entrou sem bater. Presença dele encheu o lugar como argelado. Acha que sua historinha triste te deu cadeira nessa mesa? Daniel virou devagar. Já tinha visto o rosto de Marcos em depoimento e notícia. O homem que matou minha esposa por negligência e encobriu com dinheiro. Fui convidado, disse Daniel baixo. Marcos chegou mais perto. Você é um engenheiro acabado que não aguentou o tranco no mundo real. E agora tá aqui bancando casinha com a CEO, usando sua filha surda como cartão de pena. Sofia olhou para cima, sentindo a tensão mesmo sem ouvir as palavras. As mãos de Daniel fecharam em punho. Minha filha não tem nada a ver com isso. Marcos sorriu fino e afiado. Viviane tem fraqueza por caso de caridade. Mas empresa não anda com sentimento. Anda com resultado. E você é só mais um risco esperando acontecer. Saiu sem esperar resposta. A porta clicou atrás. Naquela noite, Daniel não dormiu. Ficou deitado no AP, ouvindo a respiração da Sofia no quarto ao lado, pensando nas palavras de Marcos. Caso de caridade. Risco. As mesmas palavras que seguiam ele desde que Raquel morreu. As mesmas suposições que faziam quando viam pai solteiro lutando para não afundar. Mas tinha outra coisa cutucando. Algo que Marcos disse e não encaixava. Empresa não anda com sentimento. Como se emoção fosse fraqueza. Como se importar com gente fosse defeito em vez do ponto principal. Daniel levantou, abriu o notebook. Ainda tinha acesso à rede interna da Aurora por causa da consultoria. Começou a procurar, seguindo fios de código e pastas. Caçando qualquer coisa que parecesse errada. 3 horas depois, achou. Escondido num servidor arquivado marcado H. Logs de 3 anos atrás. Diagnósticos de veículo, relatório de erro. E uma corrente de e-mail entre Raquel Santos e Marcos Ali. Avisos da Raquel, dispensas do Marcos. E depois do acidente, uma nota final. Enterre isso. Sem rastro. MH. As mãos de Daniel tremiam enquanto baixava os arquivos. Era isso. A prova que sumiu. A certeza de que Marcos sabia da falha e ignorou. Que Raquel morreu porque um homem se importou mais com lucro que com segurança. Precisava mostrar para Viviane. Mas enquanto olhava os arquivos, um medo frio apertou o peito. Marcos era poderoso. Enterrou uma vez. Podia enterrar de novo. E dessa vez Daniel tinha mais a perder. Tinha Sofia para proteger. De manhã Daniel foi na sala de Viviane. Ela estava na janela olhando a cidade. Virou quando ele entrou. Rosto calmo, mas olhos cansados como se também não tivesse dormido. Achei uma coisa, disse ele. Mostrou os arquivos, os e-mails, relatórios da Raquel, o encobrimento de Marcos. Viviane leu tudo em silêncio, expressão endurecendo página por página. Quando terminou, olhou para Daniel com algo que podia ser culpa ou luto ou os dois. Meu pai sabia, disse baixo. Disse pro Marcos resolver quieto, para proteger a imagem da empresa. Eu não sabia os detalhes, mas sabia que tinha coisa enterrada. Sempre soube. Daniel sentiu a raiva subir. E você não fez nada. Eu tinha 29 anos e morria de medo de decepcionar meu pai, disse Viviane, voz falhando. Passei a vida toda sendo o que ele queria. E me odiei por isso todo santo dia. Virou de lado, enxugando os olhos rápido. Não consigo consertar o que aconteceu. Não trago sua esposa de volta. Mas posso garantir que Marcos não escape dessa vez. Ele vai destruir a gente, disse Daniel. Tem o conselho. Tem os advogados. Então a gente luta mais esperto. Viviane olhou para ele. E pela primeira vez Daniel viu não uma CEO, mas uma mulher tão cansada de mentir quanto ele. Vamos expor ele publicamente, de um jeito que não consiga encobrir. Passaram as 2 semanas seguintes montando o caso. Daniel trabalhava até tarde, cruzando arquivos, ligando cada decisão de Marcos às falhas do veículo. Viviane contatava jornalista, investigador, qualquer um que pudesse ajudar a trazer a verdade à tona. Mas Marcos não era bobo. Tinha olho em todo canto da empresa. Quando percebeu o que estavam fazendo, agiu rápido. Primeiro vieram os boatos. Sussurros que Viviane estava envolvida com subordinado. Que estava comprometida, que o julgamento dela não era confiável. Membros do conselho começaram a perguntar. Acionistas demonstraram preocupação.
Marcos bancou o CEO leal, dizendo tristeza pelas decisões ruins de Viviane, sugerindo que talvez ela precisasse de um tempo para pensar. Depois veio o ultimato, reunião fechada com o conselho. Viviane teve escolha: se afastar temporariamente e deixar Marcos como CEO interino, ou enfrentar voto de desconfiança que tiraria ela de vez. Ela recusou e eles votaram ela fora mesmo assim. No mesmo dia, Daniel foi escoltado para fora do prédio pela segurança. Acesso revogado. Contrato de consultoria cancelado. Motivo oficial: uso indevido de recurso da empresa. Motivo real: Marcos queria ele longe. Daniel pegou Sofia na creche do térreo, mãos tremendo enquanto sinalizava: vamos para casa. Ela olhou com olhos grandes. A gente fez algo errado? Não, meu amor. A gente tentou fazer o certo. E às vezes isso é pior. Naquela noite, Viviane sentou no apartamento de cobertura. Luzes da cidade brilhando lá embaixo. Tirou os aparelhos auditivos, deixou o silêncio cair como cobertor pesado. Perdeu. Marcos ganhou. E a empresa que o pai construiu ia continuar colocando lucro acima de gente. Pensou em Daniel, em Sofia, em todas as pessoas como Raquel, que tentaram falar e foram caladas. E pensou na mulher que virou, fria, controlada, cúmplice. Construiu muros tão altos que esqueceu como ser humana. Foi Sofia quem mudou tudo. 3 dias depois da demissão de Daniel, a menininha ajudava ele a arrumar o AP. Não dava mais para ficar. Achou um lugar mais barato do outro lado da cidade. Menor e mais frio, mas era o que podiam pagar. Sofia mexia nas caixas antigas da mãe, olhando foto e lembrancinha. Quando achou algo que Daniel tinha esquecido, um pendrive dentro de envelope marcado para Daniel. Ele plugou no notebook, e o rosto de Raquel apareceu na tela. Gravou um vídeo 3 dias antes de morrer. Expressão séria. Olhos cansados mas determinados. Daniel, se você tá vendo isso, é porque algo deu errado. Tenho documentado tudo sobre a falha do veículo. Marcos fica me calando, mas preciso deixar registrado. Tô subindo todos os testes aqui, simulações que falharam, sinais de alerta, tudo. O vídeo mudou para filmagem de câmera de bordo de veículo de teste. Chuva. Rodovia. Carro se aproximando rápido de trânsito parado. Voz de Raquel ao fundo, urgente e assustada. Marcos, o override tá falhando, desliga. Mas o carro não parou. Bateu na barreira em velocidade total. Tela preta. Daniel ficou parado, lágrimas escorrendo. Raquel sabia. Tentou e deixou prova porque sabia que Marcos ia tentar apagar ela. Sofia tocou o braço dele, mãos suaves. A mamãe queria contar a verdade. Daniel olhou para a filha, 7 anos e já mais corajosa que ele jamais foi. Pegou o celular e ligou para Viviane. Ela chegou no AP 1 hora depois. Ainda com a roupa de 2 dias, cabelo solto, cara exausta. Daniel mostrou o vídeo. Ela assistiu 3 vezes, expressão endurecendo a cada reprise. A gente pode usar isso, disse. Marcos vai enterrar como enterrou tudo. Não se a gente for para público. Não se mostrar para todo mundo de uma vez. Viviane pegou o telefone e começou a ligar. Jornalista, repórter de tecnologia, qualquer um que escutasse. E depois ligou para a Polícia Federal. 2 agentes federais chegaram na manhã seguinte. Levaram cópia dos arquivos. Entrevistaram Daniel. Revisaram os logs do Drive H e abriram investigação oficial na Aurora Tech, por fraude corporativa e homicídio culposo. Marcos tentou virar o jogo, disse que os arquivos eram falsos, mas o vídeo não dava para falsificar. Voz da Raquel, data, metadados, tudo lá. A Assembleia Anual de Acionistas era em 5 dias. Viviane estava barrada, mas tinha uma carta na manga. Discurso público na frente de investidor, mídia e todo mundo que duvidou dela. Pediu para Daniel ficar ao lado dela. Ele aceitou. O salão de conferência estava lotado. Acionistas enchendo as cadeiras. Jornalistas nas paredes. Câmeras acompanhando cada movimento no palco. Marcos estava no púlpito, dando discurso pronto sobre inovação, crescimento, futuro brilhante da Aurora. Aí Viviane entrou. Segurança tentou barrar, mas ela continuou andando. Daniel e Sofia atrás. O povo murmurou. O sorriso de Marcos congelou. Viviane subiu no palco e tirou os aparelhos auditivos. Colocou no púlpito com um clique suave que o microfone pegou. Depois começou a sinalizar. A sala ficou em silêncio, confusa. Mas atrás dela, a tela gigante acendeu. O sistema de inteligência artificial que construíram juntos. O que Daniel codificou e Viviane bancou.
Começou a traduzir os sinais dela em voz falada que encheu o salão. Essa empresa calou a verdade. Hoje o silêncio responde. A tela mudou. O vídeo de Raquel tocou. Os avisos dela. A filmagem de teste. A batida. A voz de Marcos dizendo que os dados não importavam. Suspiros pelo salão. Flash de câmera. Marcos tentou falar. Mas os agentes da PF, que esperavam na última fileira, avançaram. Colocaram algema no pulso dele na frente de centenas de testemunhas. Marcos Ali, você está preso por fraude, obstrução de justiça e negligência criminal. O salão explodiu. Jornalista gritando pergunta. Acionistas de pé. Mas Viviane continuou sinalizando. Mãos firmes. Mesmo com lágrima escorrendo. Raquel Santos tentou salvar vidas. Foi calada. Hoje eu devolvo a voz dela. Daniel ficou ao lado dela. Mão de Sofia na dele, vendo o homem que matou a mãe dela ser levado. Não era paz. Não era cura. Mas era justiça. Finalmente. A consequência veio rápida. Marcos foi indiciado formalmente. Conselho abriu investigação interna. Dezenas de executivos foram pegos no encobrimento. Uns pediram demissão. Outros foram demitidos. A ação da empresa despencou e a Aurora Tech enfrentou processo de família de vítima pelo país inteiro. Mas Viviane não fugiu. Lutou para reconstruir. Tomou de volta o controle como CEO, dessa vez sem a sombra do pai. E a primeira coisa que fez foi criar a Fundação Raquel Santos ***. Um fundo para ética em tecnologia, proteção à denunciante, apoio à família afetada por negligência corporativa. Daniel virou diretor técnico da fundação. Trabalhou com engenheiro político ativista para criar novos padrões de segurança e inteligência artificial. Padrões de verdade que colocam gente antes de lucro. E Sofia virou símbolo da nova missão da Aurora. Aparecia em material promocional. Sorriso iluminado e uso sem medo da Libras, mostrando pro mundo que é inclusão de verdade. A empresa botou acessibilidade em tudo que projetava. Consultor surdo e deficiente auditivo em todo o projeto. O sistema de tradução de inteligência artificial que fizeram virou open source, grátis para qualquer um usar. 6 meses depois do julgamento, Sofia fez cirurgia de implante coclear. Procedimento coberto pela fundação, junto com anos de terapia e apoio. Daniel segurou a mão dela na sala de recuperação, esperando o momento de ligar o aparelho. Quando a fonoaudióloga ativou, os olhos de Sofia se arregalaram. Ouviu o bip dos monitor, o farfalhar do lençol, a respiração do pai. Pai disse em voz alta, voz pequena e incerta. A garganta de Daniel apertou. Tô aqui, meu amor. Sofia sorriu, lágrima rolando. Você soa como luz. Viviane estava na porta olhando. Esteve em toda consulta, todo momento ansioso. E quando viu Sofia ouvir a voz do pai pela primeira vez, entendeu pelo que Raquel lutava. Não só segurança, mas conexão. A capacidade de ser ouvido e de ouvir, de participar de verdade no mundo que tentou deixar eles para trás. 1 ano depois da prisão, o café do centro tinha novo dono. Daniel usou parte do acordo judicial para comprar do antigo dono que queria se aposentar. Manteve o nome, mas mudou tudo. Equipe treinada em Libras básica. Cardápio com braille. Horário silencioso de manhã para gente com sensibilidade sensorial. Não era só cafeteria. Era espaço onde quem sempre foi ignorado finalmente se sentia bem-vindo. Num domingo ensolarado, Viviane entrou. Sem aparelho auditivo. Não precisava ali. Vestido vermelho, cabelo solto, mais relaxada que Daniel já viu. Chegou no balcão e sinalizou. Café com leite de aveia. Daniel sorriu. Sempre. Sofia correu do fundo, implante coclear visível atrás da orelha. Aprendeu a navegar os 2 mundos agora. Sinaliza quando quer, fala quando precisa. Sem pedir desculpa por nenhum dos dois. Abraçou Viviane forte. A mulher se abaixou, devolvendo o abraço com uma força que até surpreendeu ela mesma. Os 3 sentaram na janela, sol entrando pelo vidro, esquentando a mesa. Daniel serviu o café em 3 canecas. A de Sofia era quase só leite, mas ela insistiu em ter igual os adultos. Não falaram muito. Não precisava. Algumas conversas acontecem em silêncio, outras em palavras, outras no espaço entre. Lá fora a cidade seguia. Buzina de carro, gente correndo, o mundo girando. Mas dentro do café, tinha algo que parecia paz. Não a paz que apaga a dor, mas a que abre espaço para cura. Viviane esticou a mão por cima da mesa e pegou a de Daniel. Ele não puxou.
Sofia sorriu e colocou a mãozinha pequena por cima das duas. Escute com o coração, sinalizou com a mão livre. Daniel sorriu. As palavras de Raquel vivendo na filha. Na fundação. Em cada pessoa que ajudaram a encontrar voz. O vapor subia das canecas, dançando no sol. Ao fundo, a máquina de expresso chiava. Uma música tocava baixinho no som. Sofia riu de algo que só ela entendeu. E pela primeira vez em anos, Daniel sentiu que conseguia respirar. Viviane olhou para ele e ele olhou de volta. Sem palavras, só entendimento. Duas pessoas que aprenderam que silêncio não é falta de som, é presença de escuta. E às vezes a coisa mais alta que você pode fazer é abrir espaço para outra pessoa ser ouvida. Se fosse filme, a câmera afastaria. Mostraria os três na janela, cidade atrás, luz pegando nos rostos. Escureceria nos sorrisos, no café esfriando entre eles. Na promessa de que alguns fins também são começos. Mas isso não é filme. É vida, bagunçada, complicada, nunca termina de vez. Vai ter mais luta, mais briga, mais dia em que o peso do passado pesa demais. Mas também vai ter mais manhã assim. Mais café, mais riso, mais momento em que o mundo parece gentil em vez de cruel. E isso basta. A tela escureceria agora, se tivesse tela. Mas em vez disso, tem só o calor do café, o vapor das canecas. Três pessoas que se acharam no meio dos destroços. E decidiram construir algo novo. Mesmo no silêncio, o amor fala mais alto. E eles vão continuar escutando.